Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 29 de março de 2022. Diferenças com ortodoxos não são irreconciliáveis, diz Papa, parte 2. O Papa Francisco se reuniu na sexta-feira 03/12 com autoridades ortodoxas do Chipre e afirmou que as diferenças com a Igreja Católica não são irreconciliáveis. Em seu segundo dia de visita ao país, o pontífice se encontrou de forma privada com o arcebispo ortodoxo cipriota, Crisóstomo e participou de uma reunião na Catedral Ortodoxa de Nicósia. Desejo de coração que aumentem as possibilidades de nos encontrarmos, de nos conhecermos melhor, de abater tantos preconceitos e de ouvir docilmente nossas respectivas experiências de fé, disse o Papa para o Santo Sínodo Ortodoxo do Chipre. Francisco ainda pediu que católicos e ortodoxos não se deixem paralisar pelo medo da abertura e de realizar gestos audaciosos. Não cedamos àquela irreconciliabilidade das diferenças, que não encontra respaldo no Evangelho. Não deixemos que as tradições, no plural e com T minúscula, prevaleçam sobre a tradição, no singular e com T maiúscula, acrescentou. Jorge Bergoglio reconheceu que os quase 1000 anos do grande cisma abriram amplos sulcos entre católicos e ortodoxos, mas também disse que o Espírito Santo deseja que nos aproximemos com humildade e respeito. Desde o início de seu pontificado, em 2013, Francisco vem percorrendo um caminho de reaproximação com as outras confissões cristãs, especialmente com ortodoxos, que são maioria no Chipre e na Grécia, os dois destinos de sua 35ª viagem internacional. O Papa Francisco está iniciando um trabalho para desfazer o que, segundo o Espírito Emmanuel, o livro Emmanuel, dissertações mediúnicas sobre importantes questões que preocupam a humanidade, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, foi criado pelos bispos de Roma que se apossaram da doutrina do Cristo. Nos primitivos movimentos de propaganda da nova fé, não possuíam nenhuma supremacia os bispos romanos entre os seus companheiros de episcopado e a Igreja era pura e simples, como nos tempos que se seguiram ao regresso do seu divino fundador às regiões da luz. As primeiras reformas surgiram no IV século da vossa era, quando Basílio de Cesareia e Gregório Nazianzeno instituíram o culto aos santos. Os bispos romanos sempre desejaram exercer injustificável primazia entre os seus co-irmãos, todavia, semelhantes pretensões foram sempre profligadas, destacando-se entre os vultos que as combateram a venerável figura de Agostinho, que se tornara adepto fervoroso do crucificado à força de ouvir as prédicas de Ambrósia, bispo de Milão, a cujos pés se prosternou Teodósio, o Grande, penitenciando-se das crueldades perpetradas ao reprimir a revolta dos Tessalonicenses. Desde o primeiro concílio ecumênico de Niceia, convocado para a condenação do cisma diário, continuaram as reuniões desses parlamentos eclesiásticos, onde eram debatidos todos os problemas que interessavam ao movimento cristão. Datam dessas famosas reuniões as inovações desfiguradoras da beleza simples do Evangelho, ainda e, contudo, nesses primeiros séculos que sucederam à implantação da doutrina de Jesus, destinada a exercer tão acentuada influência na legislação de todos os povos, não se conhecia, em absoluto, a hegemonia da Igreja de Roma entre as outras congêneres. Somente no princípio do século VII a presunção dos prelados romanos encontrou guarida no famigerado imperador Focas, que outorgou a Bonifácio a primazia injustificável de bispo universal. Consumada essa medida, que facilitava ao orgulho e ao egoísmo toda sua nociva expansibilidade, tem-se levado a efeito, até hoje, os maiores atentados, que culminaram, em 1870, na declaração da infalibilidade papal. Segue Emmanuel, o Vaticano, porém, não soube senão produzir obras de caráter exclusivamente material, tornando-se potência de poder e autoridade temporais.
Afogou-se na vaidade, obtendo o que procurava, porquanto tem o seu império na terra, que ainda não é o reino de Jesus. O seu fastígio, as suas suntuosas basílicas, as suas pomposas solenidades recordam o politeísmo e as dissipações da sociedade romana e, quando o sumo pontífice aparece em vossos dias na sede agestatória, é o retrato dos consúles do antigo Senado quando saíam a público, precedidos de litores. O símile é perfeito. Meu objetivo foi mostrar-vos a inexistência do selo divino nas instituições católicas. Toda a força da Igreja, na atualidade, vem da sua organização política, que busca contemporizar com a ignorância. O milagre que se operou em alguns espíritos de eleição, como o divino inspirado da Úmbria, gerou-se da beleza do Evangelho e dos tempos apostólicos, unicamente, porque, entre Jesus e o Papa, entre os apóstolos e os clérigos, há uma distância imensurável. O Vaticano conservará seu poderio, enquanto puder adaptar-se a todos os costumes políticos das nacionalidades, mas, quando o Evangelho for integralmente restabelecido, quando a onda de uma reforma visceral purificar o ambiente das democracias com a luminosa mensagem da fraternidade humana, desaparecerá, não podendo ser absolvido na balança da história, porque ao lado dos poucos bens que espalhou está o peso esmagador das suas muitas iniquidades. Esta foi a crônica do amanhecer de 29 de março de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.